Muito boa noite, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha, tá certo? Eu sou Elano Maia e venho aqui nesse vídeo noturno para trazer informações sobre o Flamengo, tá certo? O Flamengo treinou hoje, tá certo? Pela parte da tarde, visando já o jogo contra o Botafogo no estádio Newton Santos, tá certo? Conhecido também como Engenhão. O jogo será às 19 horas de quarta-feira, tá certo? Provavelmente, como é clássico, esse jogo será transmitido, né, na TV aberta e é um jogo muito importante, tá certo, meus amigos, para o Flamengo. O Flamengo vem de uma derrota aí nos pênaltis para o Atlético Mineiro, né? Ontem tivemos essa perca, né, desse título. Dentro de campo foi um jogo sensacional, mas nos pênaltis, né, a gente teve aí uma ingrata surpresa, né, de ter aí a favor do Flamengo, tá certo? 4 oportunidades para se sagrar campeão nas penalidades, mas os jogadores do Flamengo não concluíram e não efetuaram os seus gols ali, e a equipe do Atlético Mineiro se sagrou campeão da Supercopa do Brasil, tá certo? Agora o Flamengo tem que levantar a cabeça e continuar seguindo, tá certo, o cronograma de trabalhos aí, visando o término do Campeonato Carioca, o início, tá certo, da Copa do Brasil, o início também da Libertadores, né? O início do Brasileiro. Então tem muita coisa pela frente e o Flamengo jamais pode pensar em retroceder ou pensar, tá certo, em desanimar, né? Estamos aí no início, né, da temporada, então vamos aí levantar a cabeça, vamos acreditar de que o Flamengo tem time, tem potencial para nos dar alegria, tá certo, para nos dar bons resultados e trazer para a Gávea títulos, né? Porque o Flamengo merece, o Flamengo é o time copeiro, então vamos acreditar. E se você acredita também, meu amigo, minha amiga flamenguista, tá certo, que tá aí do outro lado da telinha, você pode deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, tá certo, com os amigos. Se você não conhece, tá certo, esse canal, se inscreva, é muito fácil, é de graça, é gratuito, tá certo? Debaixo do visor que você está me vendo, tem um nome que está escrito em vermelho, inscrito, inscreva-se, tá certo? Você toca nele, ao lado vai aparecer o sino das notificações, a qual também você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque só assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives, tá certo? Eu peço também encarecidamente, meus amigos, quando você se inscrever, ativar o sininho das notificações, que você venha deixar o seu like, tá certo? E venha comentar. Por que eu digo isso? Porque o YouTube precisa validar a sua inscrição, tá certo? Porque se você só se inscrever e ativar o sininho das notificações, o YouTube vai taxar você como um perfil robô, tá certo? Para que isso não aconteça, você comente, deixe o like, tá certo? Veja um pouco dos vídeos, para que assim o YouTube venha lhe ver como um perfil ativo, tá certo? Venha para cá, o canal Fla Champions, ficar antenado e informado sobre tudo o que acontece no clube de regatas do Flamengo, né? Vamos seguir. Eu venho trazendo aqui a informação, meus amigos, que já a maioria sabe dessa informação, a quase certa, né, contratação do Diego Rossi. Eu vim trazendo informações aqui no último vídeo que ele havia deixado, havia entregado o seu domicílio na capital da Turquia, mas o que acontece, meus amigos, que houve uma reviravolta e a equipe turca, né, Fenerbahçe da Turquia, noticiou o balanço, tá certo, da equipe, e dentro desse balanço estava a contratação do jogador Diego Rossi, né? Então
o Fenerbahçe da Turquia oficializa a compra do jogador, já que, mediante a equipe do Los Angeles FC, a equipe turca vamos dizer assim, era tida como prioridade, né, para negociar o jogador mediante a equipe norte-americana. E o Flamengo ficou sem esse jogador e o Flamengo vira agora o seu olhar para o goleiro Santos do Atlético Paranaense, tá certo? A informação que eu trago, meus amigos, é que o Flamengo vai entrar de vez, né, no negócio mediante ali o Atlético Paranaense, mas o Flamengo vai sabendo, meus amigos, de que o presidente, né, do Atlético Paranaense, o Petralha, né, ele não vai abrir mão dos 18 milhões de reais. E por vez o Flamengo pretende aí envolver o jogador Léo Pereira, tá certo? Que já foi da equipe paranaense, né? O Flamengo adquiriu o Léo Pereira, que veio ali do Atlético Paranaense, e tem a possibilidade do jogador retornar à equipe paranaense nos moldes de empréstimo, tá certo? Não é uma troca, tá certo? Mas é uma maneira de viabilizar a vinda do goleiro Santos para o Flamengo. E é o que eu venho falando, meus amigos, aqui, que se o Flamengo realmente oficializar a compra, tá certo, do Santos, o Eduardo Maluf, que é empresário do Diego Alves, vê e já está aí observando propostas do futebol árabe, tá certo, pelo Diego Alves. Então, praticamente aí vamos ter a chegada de um goleiro e a saída de um goleiro, né? Então vamos ver cenas dos próximos capítulos e vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Mas o goleiro Santos é um excelente goleiro, né? Experiente, um goleiro aí que tem uma vasta experiência no futebol, e é um goleiro que em decisões ele faz a diferença. Tem demonstrado isso em jogos contra o Flamengo. Ele tem fechado realmente a baliza ali e o Flamengo provou do veneno do Santos, né? Mas o Santos tem a probabilidade, meus amigos, de vir jogar, de ser o mais novo contratado do Flamengo, né? Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas, meus amigos, o Flamengo teve mais uma baixa, né? Mais uma demissão no Flamengo. O preparador físico Betinho, né? Que é um preparador físico aí antigo no clube, pediu demissão, tá certo? Hoje, e vai trabalhar no Botafogo, tá certo? Botafogo aí que passou de clube, né, para ser uma SAF, né? O dono aí praticamente do Botafogo, o John Textor, né? Ele está injetando dinheiro, né, no Botafogo e está contratando aí profissionais, né, gabaritados para compor o seu elenco. E o Betinho é um preparador físico renomado, né? Teve muito tempo ali ajudando o Flamengo no profissional, mas com a chegada do Paulo Souza, o preparador físico foi remanejado para as categorias de base, tá certo? Mas vamos torcer aqui para o Betinho, que ele seja feliz. Teve muito tempo ali representando o Flamengo, mas certamente com uma proposta melhor, certamente a pessoa não vai pensar duas vezes, né? É normal acontecer isso. Mas, meus amigos, tem a notícia boa também, que o Thiago Maia retornou e está retornando gradativamente aos treinos, tá certo? O Thiago Maia vai ali se movimentando, vai fazendo ali movimentos em campo, tá certo? E tá voltando gradativamente. Eu acredito que por mais assim uns 2 jogos o Thiago Maia vai estar disponível para retornar
ao meio de campo do Mengão, né? Outra notícia boa também, meus amigos, é que o Gustavo Henrique, no treino de hoje, correu em volta do campo, tá certo? O jogador teve aí um probleminha no joelho e esteve desfalcando o Flamengo dos últimos jogos, né? Mas vamos mais de informação, meus amigos, vamos de informação, tá certo? Vamos de informação. A informação que eu trago ainda, tá certo, é que após o jogo do Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro, houve uma reunião de emergência, né, entre os dirigentes do Flamengo, e nessa reunião estava Marcos Braz e Bruno Spindel, né, e foram ali questionadas, né, muitas situações dentro do Flamengo, né? Foi questionado sobre a questão da escolha do PS, foi discutido também questão de metodologia do técnico, padrão de equipe, tá certo? Por que o Paulo Souza andou aí utilizando escalações diferentes, entendeu? E foi também, de certa forma, questionada também a viagem, né, que os dirigentes fizeram à Europa, né, ao velho continente. A gente sabe, meus amigos, que dentro do Flamengo há grupo, né, de pessoas ali influentes dentro do Flamengo que não aprovaram a contratação do Paulo Souza e muito menos aprovou a aquisição do Flamengo mediante ao Manchester do jogador Andreas, né? A gente vê que essas alas que existem dentro do Flamengo, elas são contrárias a muitas coisas que estão acontecendo na atualidade da equipe rubro-negra, né? Então, nós vamos aguardar. Seria muito bom e necessário de que o Marcos Braz e o Bruno Spindel viesse, né, mediante ali a uma entrevista na sala de imprensa para esclarecer qual foram vamos dizer assim, qual foram os pontos positivos dessa viagem que fizeram para a Europa, né? Mas houve realmente essa reunião de emergência, foram discutidas muitas coisas. Eu sei, meus amigos, que os bastidores do Flamengo tá pegando fogo, tá certo? Mas, meus amigos, aqui eu vou falar sobre o Gabigol, né? O Gabigol se defende nas suas redes sociais. Muitos torcedores do Flamengo ali invadiram as redes sociais do jogador, chamando o jogador de pipoqueiro, né? E isso deixou o jogador muito chateado e o jogador usou o seu direito de resposta, tá certo? Respondendo dessa maneira: pipoqueiro, hahaha, tá certo? Com essa camisa, em finais, quem tem mais gol que eu é só o rei, né? Gabigol está se tratando aqui do Zico, né? Mas o Gabigol, ele está empatado com o Zico com relação a gols em decisões, entendeu? Então ele diz assim: olha, com essa camisa aqui, só o Zico, né? Só o rei, o Zico, que tem mais gol do que eu. E o jogador, ele está empatado, né? Em gols de decisão com o Zico. E ele prosseguiu, né? Foi ali respondendo a mais pessoas. E ele respondeu assim, dizendo: olha, eles gostam de uma polêmica. Agora, se desse tudo certo, todos seriam inventor do futebol. Ele diz assim: todos gostam de uma polêmica. Agora, se desse certo, todos seriam um inventor do futebol. Tá tipo assim dizendo, o Gabigol dizendo: como deu errado, nós somos pipoqueiros, né? Mas mas se tivesse dado certo, nós seríamos os melhores, seríamos aí bajulados, seríamos aí tratados como reis, né? Ele quis dizer dessa maneira. Meus amigos, só para finalizar aqui,
O Paulo Souza diz assim: olha, o Flamengo só voltará a ganhar a partir dos jogadores mudarem o pensamento e quiserem ganhar, né? Paulo Souza está dizendo que o time do Flamengo não pode se sustentar em vitórias e títulos do passado. O Flamengo tem que ter gana, tem que ter garra para ganhar hoje, para ser campeão hoje, tá certo? E isso só vai mudar se os jogadores quiserem, tá certo? Mas, meus amigos, vamos aqui falar de uma notícia aqui extra Flamengo, que o Vasco ele tá indo pelo mesmo caminho do Botafogo, né? O Vasco faz um acordo com a empresa lá da Flórida, né? Uma empresa norte-americana, empresa 777. A empresa norte-americana pretende aí injetar no Vasco da Gama 700 milhões de reais durante 3 anos aí. E o Botafogo, né, por vez, vendeu a sua SAF para o John Textor, né? E o Botafogo também entra na mesma onda, né? E eu acredito que o Flamengo não vai entrar nessa maré não, porque o Flamengo está bem estabilizado financeiramente. Se tivesse da mesma maneira com que Botafogo, Vasco e Fluminense, certamente seria mais um clube a vender a SAF, né? Mas o Flamengo está bem financeiramente, está bem no seu orçamento, em tudo ali, e não vai passar por isso nem tão cedo, né? Mas, meus amigos, essas foram as informações. Eu quero aqui agradecer a sua paciência, tá certo? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente, tá certo? Para que o YouTube venha lhe validar como perfil ativo, tá certo? Saudações rubro-negras, boa noite e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Tchau, tchau.